Olá pessoal! Neste documentário iremos ver incontáveis evidências de que de fato, vivemos em uma Terra plana e estacionária. Número 1. Se a Terra fosse uma esfera, deveríamos poder observar sua curvatura no mundo físico real. No entanto, todas as tentativas e experimentos realizados para tentar detectar essa suposta curvatura apresentaram um resultado nulo. O modelo heliocêntrico oficial diz que a Terra é uma esfera com 40.000 quilômetros de diâmetro. Se isso fosse verdade, o horizonte deveria desaparecer da vista a uma taxa de 8 polegadas por milha de distância ao quadrado. Samuel Rowbotham, inventor e escritor inglês, explica este princípio em seu livro Astronomia Sem Nuvens. Se a Terra fosse um globo de 40 milhões de quilômetros de extensão, a superfície de todas as águas deveria apresentar certo grau de curvatura, já que cada parte seria um arco do círculo total terrestre. Desde o topo de qualquer um desses arcos, teria uma curvatura ou queda de 8 polegadas na primeira milha de distância. Na segunda milha, teria uma queda de 32 polegadas, na terceira milha, 72 polegadas, e assim por diante. A fórmula para calcular a curvatura a partir do nível do mar é 8 vezes a distância em milhas ao quadrado. No entanto, se o observador estiver num ponto superior ao nível da água, a fórmula muda. Em Cambridge, Inglaterra, há um canal artificial de 32 milhas de comprimento chamado Old Bedford. Samuel Beasley Rowbotham colocou lá um barco com uma bandeira 1,5 metro acima do nível da água. O barco navegou até o Bridge, a 96 milhas na linha reta de onde Rowbotham estava. Ele se colocou no meio do canal com um telescópio que estava a 20 centímetros acima do nível da água rugosa. Ele observou pelo telescópio e concluiu que o barco e a bandeira eram perfeitamente visíveis durante todo o percurso. Se a Terra fosse um globo de 40.000 quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica diria que a ponta da bandeira que estava no barco, a 1,5 metro acima do nível da água, teria sido escondida atrás de 3,5 metros de curvatura. No entanto, esse não foi o caso, pois a bandeira pôde ser observada em sua totalidade ao longo dos 9,6 quilômetros. Rowbotham realizou mais experimentos semelhantes no canal, e concluiu que não havia curvatura na superfície terrestre. Hoje em dia, há milhares de vídeos no YouTube que replicam esse experimento, e todos mostram objetos à distância que não deveriam ser visíveis, se a Terra fosse uma esfera de 40.000 quilômetros de circunferência. 2. O fotógrafo Joshua Nowicki fez em 5 de maio de 2016, um time-lapse da cidade de Chicago, a partir do Aiticon Senior Living Community, em St. Joseph, Michigan. A distância entre os dois pontos é de 60 milhas, ou seja, 96 quilômetros, e o fotógrafo estava a 180 metros acima do nível do mar. Usando o segundo cálculo trigonométrico explicado anteriormente, chegamos à conclusão de que entre o ponto onde o fotógrafo estava e a cidade de Chicago, teria uma queda de curvatura de 650 metros. Portanto, qualquer prédio com altura inferior a 650 metros estaria completamente oculto pela curvatura terrestre. O edifício mais alto de Chicago é o Willis Tower, com uma altura de 442 metros. Então a parte mais alta do edifício deveria estar oculta atrás de 208 metros de curvatura. O time-lapse mostra claramente todos os edifícios focados praticamente por completo, provando que não há nenhuma curvatura na superfície terrestre. Depois que este time-lapse, e outras gravações de Joshua Nowicki, vieram à tona, várias redes de televisão norte-americanas se apressaram desesperadamente a dizer que o que se vê nas fotografias e imagens é na realidade uma miragem, ou seja, que as imagens são na verdade produto da refração da luz, e que a diferença de temperaturas na atmosfera faz com que a luz se dobre no horizonte e crie uma ilusão óptica. O problema desta versão explicada é que as miragens se diferenciam por apresentar uma imagem claramente distorcida ou invertida, e no time-lapse de Nowicki, pode-se ver a cidade de Chicago durante 15 horas ou mais,
seguidas com uma imagem nítida e detalhada. 3. Da costa da Baía do Jairo, na Nova Zelândia, é possível ver e fotografar as montanhas de Kakura, que estão a 130 km de distância. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 km de extensão, a curvatura terrestre taparia cerca de 1.500 metros dessas montanhas. 4. Da ilha de Oahu, é possível ver a ilha de Kauai, conforme confirmado por Terry Robinson, com várias fotografias e gravações feitas a 60 metros acima do nível do mar. A distância entre as duas ilhas é de 174 quilômetros, e o ponto mais alto de Kauai é o Kauai Itinepeak, a 1.598 metros acima do nível do mar. Uma vez calculada a suposta queda na curvatura que teríamos que observar, obtemos 2.354 metros. Então de Oahu você não conseguia ver nada que havia na ilha de Kauai, que não estivesse acima de 2.354 metros. Porém o ponto mais alto, o Pico Kauai-Kini, tem apenas 1.598 metros. Então faltariam 756 metros para que pudesse ser visto de Oahu. 5. O Grande Canal da China tem 1.776 milhas de comprimento, e de acordo com dados oficiais, o seu ponto mais alto está nas montanhas de Shandong, a 42 metros de altura. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 milhas de circunferência, a trigonometria esférica determina que o canal formaria um arco seguindo a curvatura terrestre, e o seu ponto mais alto estaria no centro, a uma altura de 60.940 metros, e não apenas 42 metros como acontece na realidade. 6. O instrutor de mísseis da Marinha dos Estados Unidos, Sean McCleary, confirmou em várias entrevistas públicas que o sistema de rastreamento dessas missões tem uma variabilidade na linha de detecção do alvo de apenas 2 graus. A distância entre o local de lançamento do míssil e o alvo costuma ser de cerca de 80 km, e o radar de detecção geralmente está a 25 metros acima do nível do mar, já que os alvos desses mísseis costumam ser aeronaves que voam quase tocando o mar, para não serem detectados. De acordo com a trigonometria esférica, se a Terra fosse um globo de 40.000 milhas de circunferência, a aeronave a 80 milhas de distância estaria a cerca de 500 metros escondida atrás da curvatura terrestre. Portanto, o míssil, que só pode variar 2 graus em sua trajetória, não poderia atingir o alvo sob nenhuma circunstância. No entanto, sempre que essas operações militares foram realizadas, o míssil atingiu seu alvo perfeitamente, provando que a suposta curvatura da Terra é totalmente inexistente. 7. Muitas pessoas argumentam que se a Terra fosse plana, deveríamos ser capazes de ver, por exemplo, o Everest de qualquer parte do mundo, e que isso não é possível devido à curvatura da Terra. No entanto, essas pessoas parecem esquecer que a visão humana tem um limite, que quanto mais um objeto se afasta de nossa posição, menor ele se torna. Se colocarmos qualquer objeto à nossa frente e o afastarmos, haverá um momento em que, devido à simples perspectiva, não veremos mais esse objeto. Além disso, existem coisas como neblina, nuvens, partículas de poeira, partículas de água, densidade do ar e outras condições atmosféricas que afetam enormemente a visibilidade dos objetos à distância. Tudo isso é perfeitamente explicado porque não podemos ver o Everest ou qualquer outro objeto a uma certa distância sem a necessidade de recorrer à suposta curvatura da Terra. 8. Com os avanços tecnológicos, é cada vez mais fácil comprovar que a Terra não é uma esfera como nos contaram. Agora é possível enviar balões a grande altura com uma câmera acoplada para poder ver o horizonte acima dos 33.000 metros. No YouTube, é possível encontrar centenas dessas gravações feitas por entusiastas a mais de 33 quilômetros de altura, e todas mostram um horizonte completamente plano. Em uma tentativa desesperada de manter viva a teoria da Terra esférica, os especialistas modernos afirmam que para apreciar a curvatura terrestre é necessário ascender a mais de 80 ou mais de 100 km de altura, embora não apresente nenhuma prova ou cálculo matemático que respalde essa afirmação. No entanto,
Ao fazermos os cálculos matemáticos por conta própria, vemos que a curvatura deveria ser claramente apreciável a essas alturas. 9. O horizonte sempre está ao nível dos olhos ou da câmera, não importa a altura que o observador se encontra. Se a Terra fosse uma esfera, independentemente do seu tamanho, ao atingir uma certa altura, o observador teria que olhar necessariamente para baixo cada vez mais para ver o horizonte. No entanto, na realidade, não importa o quanto subimos, nunca teremos que olhar para baixo para ver o horizonte, algo que é possível apenas em um plano. 10. Os reflexos do Sol e da Lua sobre as águas sempre aparecem como linhas retas, do horizonte até o observador, o que não é possível em uma esfera, mas sim em um plano. 11. Nunca se levou em conta a suposta curvatura da Terra na construção de canais ou ferrovias. Se assim fosse, os construtores deveriam aplicar a fórmula trigonométrica de 8 vezes a distância em milhas ao quadrado, e usar o resultado para aplicar a curvatura adequada aos materiais de construção. Algo ridiculamente complicado de colocar na prática, especialmente quando foram construídas as primeiras ferrovias. A realidade é que os trilhos do trem são construídos e posicionados de forma totalmente horizontal e plana, e os canais, túneis e outras construções semelhantes são feitos da mesma maneira, sem levar em conta minimamente a suposta curvatura total da Terra, e levando em conta apenas pequenas elevações dentro da barragem total. Em 19 de fevereiro de 1892, o escritório de engenheiros do Canal de Manchester disse que, nas construções de ferrovias e canais, é a norma que o ponto de referência para todas as superfícies seja uma linha horizontal. Na prática, ao planejado e ao realizar obras públicas, não se leva em conta nenhuma curvatura da Terra. No Mercúrio Semanal de Birmingham, de 15 de fevereiro de 1890, um engenheiro com 30 anos de experiência escreveu sobre seu trabalho com ferrovias. É bem sabido entre os profissionais do setor que os cálculos e processos necessários para incluir a curvatura da Terra em nossas construções são impossíveis de serem colocados na prática. Todas as nossas locomotivas são projetadas para viajar sobre uma superfície plana. Claro que existem certas elevações aqui e ali, mas sempre são minuciosamente definidas e devem ser atravessadas com cuidado. Qualquer coisa semelhante a uma curvatura de 8 polegadas multiplicada pelo quadrado da distância em quilômetros não seria sustentável para nenhuma máquina existente. Só podemos rir das pessoas que nos parabenizam por realizar tais feitos, como fazer trens circular em uma superfície esférica. As curvas em uma superfície plana horizontal já são suficientemente perigosas. As curvas na vertical seriam 1000 vezes piores e fisicamente impossíveis de suportar, considerando como as vias são construídas. O engenheiro W. Winkler escreveu na revista Arts Review de outubro de 1893 o seguinte: como engenheiro com muitos anos de experiência, vejo que a absurda ideia de levar em conta a curvatura da Terra só está presente em livros didáticos. Nenhum engenheiro sonharia em considerar algo assim. Projetei muitos quilômetros de ferrovias e canais, e a curvatura da Terra jamais foi pensada ou considerada. 12. O Canal de Suez, que conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, tem 163 quilômetros de comprimento e forma uma superfície de água plana do início ao fim. A suposta curvatura da Terra não foi considerada em sua construção, o que teria produzido resultados desastrosos na construção do canal, se essa curvatura existisse. 13. Quase todo o Grande Canal da China, com 1.700 milhas, foi construído durante a dinastia Sui, no ano 600, 9.000 anos antes da teoria heliocêntrica de Copérnico. Se a Terra fosse uma esfera, a construção e o funcionamento desse canal teriam sido impossíveis. O canal ainda está operacional hoje, e para isso, eles teriam que ter aplicado a fórmula de 8 vezes a distância em milhas quadradas, para calcular a curvatura da Terra, e curvar adequadamente os materiais de construção para que o canal de 1.700 km de comprimento se adaptasse à curvatura da Terra, algo impensável no ano 600. 14. Desde a antiga Grécia,
Argumenta-se que a parte de baixo dos navios desaparece primeiro da nossa vista quando eles se afastam no mar, devido à curvatura da Terra. No entanto, hoje podemos verificar com câmeras e telescópios que isso não é verdade. Ao dar zoom, vemos todo o navio, incluindo a parte de baixo, provando assim que o navio nunca desaparece devido à curvatura terrestre, mas sim devido a uma simples questão de perspectiva. 15. Se os navios desaparecessem no horizonte devido à curvatura da Terra, também deveríamos observar claramente a curvatura lateralmente no horizonte. Isso porque, ao nível do mar, há no máximo 8 milhas de distância do observador até o horizonte, enquanto lateralmente, da esquerda para a direita, ou vice-versa, há 16 milhas ou mais. Se não observarmos nenhuma curvatura no horizonte lateralmente ao longo de 16 milhas ou mais, é impossível que os navios desapareçam no horizonte ao longo de apenas 8 milhas à frente devido à curvatura da Terra. 16. A natureza dos fluidos é mantida nivelada. Quando esse estado é afetado por qualquer influência externa, o líquido se move até voltar ao seu nível. O Sr. Whiteline, do Royal Oak de Greenwich, escreveu que a superfície de um fluido em repouso é a de um plano horizontal, se qualquer parte dessa superfície fosse mais alta que o resto. As partes do fluido que estavam abaixo exerceriam uma pressão maior sobre as partes circundantes, do que a pressão que delas recebiam. Portanto, haveria um movimento das partículas até que nenhuma fosse maior que as outras, ou seja, até se a superfície do fluido fosse um plano horizontal. Se a Terra fosse uma esfera, a superfície das águas deveria apresentar um certo grau de curvatura, mas o que vemos na realidade é que as águas são completamente niveladas. Mares, rios, lagos e etc. Uma terra plana é congruente com a propriedade física da água, de buscar e manter seu nível, enquanto uma terra esférica não é. William Thomas Wiseman, em Your Energy Plane, escreveu que a superfície de todas as águas é perfeitamente nivelada, desde que não seja agitada por causas naturais, como ventos, marés, terremotos etc. Isso é evidente para qualquer pessoa razoável que saiba usar a visão. 17. O Rio Nilo tem 6.800 quilômetros de comprimento. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 quilômetros de circunferência, de acordo com a trigonometria esférica, a primeira metade deste rio, 3.400 quilômetros, deveria estar fluindo para cima por uma encosta de 800 quilômetros de altura, sem qualquer força que o impulsione. A água nunca flui para cima neste caso, o que torna impossível o nascimento do Nilo, que está a uma altura de 27 quilômetros. Portanto, é impossível que o rio tenha força suficiente para subir uma encosta de 800 quilômetros de altura. Algumas pessoas dizem que na realidade, o Nilo não flui para cima, porque no espaço não existe para cima, ou para baixo. O que eles parecem esquecer, é que o rio Nilo está dentro da Terra, e não no espaço sideral. Alguns também dizem que a gravidade atrai o rio Nilo para o centro da Terra, e é por isso que é capaz de fluir para cima. Infelizmente o coringa da gravidade não funciona, porque se a gravidade pode fazer um rio fluir por uma encosta de 800 quilômetros, deveria ser capaz de fazer o mesmo com todas as outras águas do mundo. Você apenas tem que pensar se você já viu a água fluir para cima sem qualquer força que a impulsionasse. A resposta obviamente não é tão absurda. Isso vai contra as leis da física e do bom senso. O Nilo flui para baixo até desaguar no mar como todos os outros rios. Isto não é possível numa terra esférica, onde o Nilo teria que fluir por uma encosta de 800 quilômetros, mas é lógico, e possível, numa terra com uma superfície plana, onde qualquer diferença de nível, neste caso o rio cairia para 27 quilômetros de altura permitindo que o rio flua para baixo, até desaguar no mar. 18. No ano 240 a.C., Eratóstenes calculou a circunferência da Terra, e supostamente provou que ela era esférica, usando duas varas localizadas a uma distância específica, medindo a diferença no comprimento das sombras projetadas por essas duas varas. Este experimento foi baseado no fato de que os raios do Sol entravam na Terra em ângulos paralelos, como seria de esperar,
se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros de distância. No entanto, isso supunha a prova da esfericidade da Terra, contradizendo o fato observável de que os raios solares formam ângulos convergentes, criando uma pirâmide através das nuvens. Os chamados raios crepusculares. A explicação oficial para os raios crepusculares é que a atmosfera da Terra refrata a luz solar, e por isso se cria forma piramidal. Se esse fosse o caso, o teste das duas varas de Eratosthenes não seria válido, pois se baseia justamente no fato de a luz solar entrar em ângulos paralelos, o que leva ambos para duas possibilidades. Uma, de que a atmosfera refrata a luz solar, mas Eratosthenes estava errado sobre a esfericidade e o tamanho da Terra. Ou duas, Eratosthenes estava certo, mas a atmosfera não refrata a luz solar e, portanto, os raios solares crepusculares provam que o Sol está muito perto. Qualquer uma das duas opções apresenta um problema sério para o modelo heliocêntrico. 19. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, um avião comercial voando a uma velocidade média de 800 km por hora, teria que inclinar o nariz do avião para baixo, para compensar uma subida de 846 metros a cada minuto, e assim, ser capaz de voar paralelo à Terra. Se não o fizesse, depois de uma hora, se o avião tivesse decolado, estaria cerca de 50 km mais alto do que o esperado, e continuaria subindo cerca de 50 km a cada hora, até chegar ao espaço sideral. No entanto, os pilotos nunca precisaram realizar tal manobra compensatória, mas quando o avião atinge seu teto absoluto, ou seja, a altitude mais alta em que um avião pode manter o voo nivelado, o piloto simplesmente mantém sua trajetória nivelada, sem se preocupar em ter que ajustar o nariz do avião para evitar que entre em órbita no suposto espaço exterior. 20. Muitos voos comerciais realizam rotas que não fazem sentido no modelo da Terra esférica, fazendo curvas enormes e ridículas em vez de escolher o caminho mais curto em linha reta para ir de uma cidade a outra. Exemplos desses voos são os de Seattle e Dubai, Londres, Tóquio, Moscou, Los Angeles, Moscou, Nova York, San Diego, Londres, São Francisco, Munique, Tóquio, Frankfurt, ou Toronto, Cairo. Porém, esse percurso ridículo e inexplicável no modelo esférico faz todo o sentido do mundo quando são projetados no mapa da Terra plana, onde vemos que na verdade são linhas retas entre as cidades mencionadas. 21. Um argumento comum usado contra a teoria da Terra plana é dizer que os voos no sul não caberiam no mapa plano. Por exemplo, voos de Santiago do Chile a Auckland, ou Santiago do Chile e Sydney, em vez de levar 13 ou 14 horas, levariam o dobro, ou o triplo do mapa da Terra plana, pois neste mapa parece que os dois destinos estão muito distantes um do outro. Porém, essa afirmação está completamente errada, uma vez que o mapa da Terra plana, o mapa de Gleason, o azimutal é equidistante. Isso significa que cada célula que está no mapa representa a mesma longitude e latitude que as outras células, razão pela qual as células que aparecem tão grandes na parte externa do mapa, ou seja, no sul, na verdade são iguais aos do centro, e no norte, cada célula do mapa representa cerca de 1.300 km de largura e 2.500 km de altura. Uma vez conhecido isso, vemos que a distância entre Santiago do Chile e Auckland são 9.700 km em ambos os mapas. Então os tempos de voo no sul se encaixam perfeitamente no mapa da Terra plana. 22. As autoridades dizem que a Antártica é o continente gelado localizado no extremo sul do globo terrestre. Mas na realidade, a Antártica é a circunferência externa de gelo que circunda a Terra. Na Antártica, existem as grandes paredes de gelo que circundam a Terra e servem como um recipiente para os oceanos. Muitas pessoas se perguntam onde fica a borda da Terra plana, mas levando em consideração que a Terra está cercada por essas enormes paredes de gelo, falar em uma borda da Terra não faz sentido. 23. Se a Terra fosse uma esfera, não haveria muitas diferenças no período de um ano entre o clima do Ártico no norte e o clima da Antártica no sul. Contudo,
descobrimos que no Ártico existem cerca de 130 espécies de mamíferos, 280 espécies de aves, 3.000 espécies de insetos, 450 espécies de peixes, alguns répteis e anfíbios, e cerca de 3.000 espécies de flora ou vegetação. Na Antártica, a fauna é muito escassa e é encontrada quase no oceano. A única espécie que passa o inverno antártico no gelo é o pinguim imperador. A flora é praticamente inexistente e está reduzida a alguns musgos, algas e líquens, e na Islândia, que está localizada a 65 graus na latitude norte, existem centenas de espécies de pássaros e dezenas de espécies de mamíferos terrestres, como raposas árticas, ursos polares, renas, bisões, ratos, camundongos, ovelhas, galinhas, gados, cães, pôneis, cabras ou coelhos islandeses. No entanto, nas ilhas Geórgia do Sul, a 54 graus de latitude sul, não existem nenhuma espécie de mamífero terrestre, e apenas algumas focas podem ser vistas na área. Além disso, o Polo Norte é substancialmente mais quente que o Sul, com temperaturas médias no inverno de menos 34 graus Celsius negativos, e no verão de 0 graus Celsius, enquanto no Sul, a temperatura média no inverno é de menos 65 graus Celsius negativos, e no verão é de menos 25 graus negativos. O Sol se comporta de maneira muito diferente entre locais da mesma latitude, dependendo se estamos no norte ou no sul do Equador. No ponto mais quente, os verões longos no norte são muito mais longos do que no sul, e os invernos mais curtos no norte são muito mais curtos no sul. Todas as diferenças climáticas claramente não têm explicação satisfatória no modelo esférico da Terra, onde o Sol brilha com a mesma luz no Ártico e na Antártica ao longo do ano. Mas por outro lado, eles podem ser perfeitamente explicados no modelo da Terra plana, onde o Sol completa o seu círculo acima da Terra a cada 24 horas, e muda de trópico para trópico a cada 6 meses. O Sol viajará muito mais rápido pela grande circunferência do Sul, para poder completar seu retorno nas mesmas 24 horas que leva para completá-lo no pequeno círculo central do Norte, e portanto, o Sul receberá muito menos luz e calor solar do que o Norte, ao longo do ano. 24. Se a Terra fosse uma esfera, a distância ao redor de sua superfície a 45 graus de latitude sul não poderia ser muito diferente daquela a 45 graus de latitude norte. No entanto, navegadores e pilotos descobrem que a distância ao redor da Terra naquela latitude sul é pelo menos o dobro disso, na mesma latitude norte. Isso é totalmente incompatível com o modelo da Terra esférica, onde a distância deveria ser praticamente a mesma, já que estamos em uma esfera ou globo, mas é algo totalmente ilógico em um modelo de Terra plana, em que a superfície da Terra se expande para o sul à medida que nos afastamos do Polo Norte, tendo, portanto, que viajar muito mais para rodear a Terra na grande circunferência do Sul, do que na pequena parte central do Norte. 25. O Polo Sul é um lugar necessário dentro do modelo da Terra esférica, pois seria o ponto oposto ao Polo Norte no globo, mas a única prova de sua existência são algumas bandeiras, um bastão com uma esfera de metal no topo, e vídeos e imagens que supostamente foram levados para lá. Porém, as bandeiras, a bola de metal e todas as imagens e vídeos que poderiam ter sido feitos em qualquer ponto aleatório da Antártica, já que a Terra plana é a grande circunferência de gelo no sul. Portanto, algumas bandeiras e imagens tiradas em local ao lado não são prova de que existe um Polo Sul em uma Terra esférica. 26. Se a Terra fosse uma esfera com dois polos magnéticos iguais e opostos, o Polo Norte e o Polo Sul, deveriam haver bússolas que apontariam com a agulha magnética sempre para o norte, e bússolas que sempre apontam para o sul. Na verdade, uma bússola que sempre aponta para o Polo Sul seria perfeita para viajantes que se encontram no hemisfério sul. A realidade, porém, é que, não importa o quão perto alguém esteja do Polo Sul, uma bússola sempre apontará para o norte com sua agulha magnética,
algo que não faz sentido no modelo da Terra esférica, onde existem dois polos magnéticos. No modelo da Terra plana, isso é perfeitamente lógico, já que não existe polo sul, mas apenas existe um polo norte magnético localizado no centro da Terra. 27. Uma suposta prova de que a Terra é esférica é a possibilidade de dar a volta ao mundo partindo de um ponto e retornando a ele. Porém, isso também pode ser conseguido na Terra plana, voando ou navegando ao redor do círculo terrestre, sempre tendo o norte à nossa direita ou à nossa esquerda. Na Terra plana, o polo norte está localizado no centro do círculo terrestre, e o sul é qualquer direção que emana deste centro. Se você se mover em uma direção que não o aproxima nem do norte, nem do sul, então você estará indo para o oeste ou leste, ou seja, ir para leste e oeste, está indo em um padrão circular com o mesmo raio em torno do polo norte magnético. Dar a volta ao mundo é simplesmente ir numa direção com o norte sempre à direita, ou à esquerda, dependendo se a circunnavegação é feita de leste a oeste, ou de oeste a leste. Portanto, o que se acredita ser uma circunnavegação do mundo em esfera, na verdade é uma volta circulando em torno de um avião. Nunca houve uma volta ao mundo indo para o norte ou para o sul, ou seja, fazendo uma circunnavegação passando pelos polos. Isso porque a única volta ao mundo que pode ser feita em uma Terra plana é a partir do leste para o oeste, ou de oeste para leste. Evidentemente, as autoridades tiveram que mostrar alegados casos de circunnavegação passando pelos polos, a fim de manter viva sua teoria de uma Terra esférica. A primeira suposta circunnavegação passando pelos polos foi feita por Ranulph Fiennes, com a Expedição Transglobal Britânica em 1982, mas longe de ser um explorador normal e comum, descobriu-se que o Sr. Ranulph foi um nobre, o terceiro filho de Canterbury, e primo da família real britânica, que apareceu em vários filmes e séries de televisão, e até foi candidato a interpretar James Bond, quando Roger Moore finalmente desempenhou esse papel. Na verdade, existe um documentário sobre essa suposta circunnavegação dos polos, para os propósitos do protagonista. O documentário parece mais uma produção de Hollywood, com câmeras que estão sempre no lugar certo para registrar as melhores cenas, e cenas totalmente preparadas. Fiennes também participa da Norwood, uma das mais antigas organizações de caridade judaicas da Grã-Bretanha. Esta organização era patrocinada por ninguém menos que a já falecida Rainha da Inglaterra, e é financiado pelo Sr. Evelyn Robert Adrian, de Rosyth, da infame família elitista Rosyth. Vendo tudo isso, não é estranho porque a elite usa um dos seus, neste caso para patrocinar uma suposta prova que é possível circunnavegar a Terra esférica passando pelos polos. 28. Um estudo realizado por vários doutores em geografia, Mark Constant, William Pukashi e Brandon Book, mostrou que a superfície do estado do Kansas nos Estados Unidos é mais plana que uma panqueca, em uma escala, onde o resultado indicaria planicidade completa. Os geógrafos usaram um laser para determinar que uma panqueca tem um nível de planicidade de 0,95.7. Usaram um modelo digital de elevação em uma escala de 1250.000, para reduzir a escala à superfície do estado do Kansas, e descobriu que seu nível de planicidade é 0,9997, é mais plano do que a panqueca. Em um estudo subsequente, do Dr. Dobson, presidente da Sociedade Geográfica Americana, e professor de Geografia na Universidade do Kansas, e por Joshua Campbell, o geógrafo e arquiteto do Escritório Geográfico do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, não apenas corroborou que Kansas era plano, mas também descobriu que todo o país também era plano. O estudo mostrou que Flórida, Illinois, Dakota do Norte, Louisiana, Minnesota e Delaware eram ainda mais planas que o Kansas. Esses resultados foram publicados no Graphical Review, uma publicação especializada da American Geographic Society, e são uma prova conclusiva de que a Terra não pode ser uma esfera. 29. Em 2012, Felix Baumgartner realizou um salto patrocinado pela Red Bull, em que bateu vários recordes.
ao lançar-se em queda livre de 39 mil metros de altura após ter subido num balão tripulado até a estratosfera. Muitos dizem que o registro deste evento é a prova de que a Terra é esférica, já que a câmera do lado de fora do balão tripulado mostrou uma Terra com uma grande curvatura no horizonte, porém a curvatura mostrada na gravação, que ficou muito exagerada para o modelo esférico, se deve ao fato da câmera ter sido uma GoPro, que utilizou a lente olho de peixe, que curva a imagem de forma muito perceptível. Ao contrário, a câmera dentro do balão tripulado utilizou uma lente normal, e mostrou um horizonte completamente plano ao nível dos olhos, em uma altura aproximada de 39 mil metros, provando que o horizonte é na verdade completamente plano. E mais tarde, todo esse teatro foi refutado por um dos maiores defensores da teoria heliocêntrica, Neil deGrasse Tyson. You've been lied to by textbooks, and that dude who jumped out of a perfectly good balloon, what's his name? Felix Baumgartner. He would have been about 2 millimeters above the surface of this globe. That's his edge of space jump. Now, you know, I don't. It's he wants to. I don't have a problem if he does it, but the honesty of it would greatly diminish what I think people thought he was actually doing. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide-angle lens, which curves horizontal lines. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he's like, wow, he's in space. Look at that. No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth if you are 2 millimeters above this beach ball. You just don't. That stuff is flat. 30. O modelo oficial também afirma que abaixo da superfície da Terra existem várias camadas: a crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Porém, a existência dessas camadas torna-se altamente improvável, considerando que a maior escavação já realizada na história da humanidade é a do Poço Superprofundo, na Península de Kola, no Círculo Polar Ártico, escavado a apenas 12.262 metros de profundidade. Como saber se há mais além dessa profundidade? A verdade é que eles não sabem disso. E a única razão pela qual acreditamos que vivemos numa esfera com um núcleo no centro é porque vemos isso em desenhos e computações gráficas. Neste próximo segmento, veremos algumas das evidências irrefutáveis de que a Terra definitivamente não gira, nem em torno do Sol, e nem em torno do seu próprio eixo, como até os dias de hoje ensinam para nossas crianças nas escolas. Prova número 1. Segundo a teoria heliocêntrica, a Terra gira sobre seu eixo a 1.600 km por hora, enquanto orbita ao redor do Sol a 107.000 km por hora. Por sua vez, o Sol e o resto do Sistema Solar orbitam teoricamente a 792.000 km por hora em torno da Via Láctea, que se move em torno de um sistema de milhões de galáxias a 965.000 km por hora. E todo esse sistema de galáxias se movem a 160.000 km por hora através do universo. No entanto, ninguém nunca conseguiu provar, ouviu, ou sentiu nenhum destes movimentos. A resposta atípica à falta de observação de todos esses supostos movimentos é que não os percebemos, da mesma forma que não percebemos os movimentos quando viajamos dentro de um carro ou de um avião. No entanto, essa comparação é inconveniente, já que o carro e o avião são sistemas fechados, com portas,
janelas e teto. Se retirarmos todos esses elementos do veículo, não apenas perceberíamos o movimento, mas certamente seríamos lançados para fora. 2. Para tentar detectar o movimento da Terra, vários experimentos foram realizados ao longo da história. Um dos mais famosos é o experimento de Michelson e Morley, aguardado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Física, Albert Abraham Michelson, e Edward Morley. A luz é uma radiação eletromagnética que se propaga em forma de ondas, e requer um meio para se propagar, o que é conhecido como éter, um meio invisível que preenche todo o espaço conhecido. Este experimento teve como objetivo medir a velocidade da luz dentro do éter, em relação à velocidade de rotação da Terra, utilizando uma combinação de espelhos. Dois raios de luz provenientes da mesma fonte foram enviados simultaneamente em direções perpendiculares, percorrendo a mesma distância. Esses raios de luz eram reunidos em um ponto comum, onde qualquer diferença na velocidade dos raios era detectada. O experimento não detectou nenhuma diferença na velocidade dos raios de luz, o que fez com que a Terra não estivesse se movendo. 3. O resultado do experimento de Michelson e Morley apresentou um problema tão sério para a teoria heliocêntrica, que logo em seguida apareceu, convenientemente, Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, na qual convenientemente descartava a existência do éter. Einstein explicou sua teoria da relatividade da seguinte maneira: o que queremos dizer por relatividade é perfeitamente evidente para todos se pensarmos em um carro se movendo pela rua. Sabemos que podemos pensar no carro em segurança e na rua em movimento, ou o carro em movimento e a rua em proteção. Esta é uma das ideias especiais envolvidas no princípio da relatividade. A respeito, Gerard Dickinson, em seu livro King's Theory, escreveu: essa explicação de Einstein teria sido admirável se feita parte de um livro de comédia, mas quando o professor Einstein a diz na Universidade de Princeton, espera-se que não riamos. Essa é a única diferença. A ideia de que a rua que se move enquanto o carro está parado só poderia ser acreditável se eu eliminasse toda a experiência que adquiri ao longo da vida, e não conseguisse usar meus sentidos, ou seja, se estivesse em um estado de loucura. Este auto-engano não é julgamento, mas a negação do julgamento. Essa explicação de Einstein serve muito bem para mostrar uma classe de ilusão que compõe a base da relatividade, com todas as suas teorias. Era evidente que Einstein estava pensando em sua aplicação, a astronomia, e que, ao sugerir que era a rua que estava se movendo, enquanto o carro estava parado, ele estava fazendo com que nos imaginássemos que da mesma maneira a Terra estava se movendo e não as estrelas ao nosso redor. É como um julgamento em que Einstein defende a parte condenada, que seria a astronomia copernicana, contra a acusação de experimentos como o de Michelson e Morley, a física. Os fatos comprovados, a experiência, a observação e a razão. 4. Outros experimentos, como o de Zahi Minark, o eletroautomóvel, o de Rodolphe Tomaszek, ou o de H.C. Hayden, obtiveram um resultado idêntico ao de Michelson e Morley. A respeito, Gerard Dickinson escreveu o seguinte: a astronomia moderna não aceitou esses resultados e, em vez disso, continua pregando o antigo dogma de Copérnico, que a Terra está transportando a grandes velocidades pelo espaço, mesmo quando a evidência indica o contrário. 5. Outro experimento importante que tentou detectar o movimento da Terra foi o experimento de Airy. Se apontássemos um telescópio para uma estrela e nem a Terra nem a estrela estivesse se movendo, então a luz entraria diretamente pelo telescópio. Em 1729, Bradley descobriu que tinha que inclinar seu telescópio desenvolvido para frente para poder ver uma estrela no centro de seu telescópio. Isso pode ser devido a duas coisas: o movimento da Terra ou o movimento das estrelas. Para descobrir quais das duas opções é correta, temos que encher um telescópio de água para diminuir a velocidade da luz que entra no telescópio. Se for a Terra que se move, então teremos que inclinar ainda mais o telescópio para poder ver a luz da estrela. Em 1871, Georges Airy, astrônomo e matemático,
Realizou este experimento colocando água em seu telescópio. O resultado foi que não teve que inclinar novamente o telescópio para ver a luz da estrela no centro de seu telescópio, o que comprovou que era a estrela que se movia, e não a Terra. 6. Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos da história, argumentou que se a Terra realmente estivesse se movendo após 6 meses de órbita ao redor do Sol, percorrendo milhões de quilômetros, as estrelas e constelações que observamos deveriam mudar completamente. Isso ocorre porque, após 6 meses de órbita elíptica, estaríamos olhando para o lado oposto do universo, o que significaria que deveríamos ver estrelas totalmente diferentes das que víamos 6 meses antes. No entanto, na realidade, vemos as mesmas constelações ano após ano, de forma consistente, sem a menor alteração. Isso seria impossível se a Terra estivesse orbitando o Sol da maneira que nos dizem, mas faz todo sentido se considerarmos que são as estrelas que se movem em relação a uma Terra estacionária. 7. Se o modelo heliocêntrico fosse verdadeiro, após 6 meses de órbita ao redor do Sol, deveria ser noite na parte da Terra onde 6 meses antes era dia. Ou seja, se em dezembro é dia ao meio-dia em um local, 6 meses depois, ao meio-dia no mesmo local, deveria ser noite, já que o lugar na Terra estaria agora virado para o lado oposto do Sol. No entanto, essa mudança entre dia e noite a cada 6 meses nunca acontece, o que significa que a suposta órbita da Terra ao redor do Sol não pode ser verdadeira. 8. A suposta órbita da Terra ao redor do Sol também se torna altamente exposta quando consideramos que durante o verão a Terra está em seu ponto mais distante do Sol e durante o inverno em seu ponto mais próximo, o que não faz sentido. 9. A estrela Polaris sempre esteve situada exatamente acima do Polo Norte e nunca mudou de posição. Esse fato refuta por si só todas as supostas rotações e órbitas da Terra, pois, se fosse verdade, seria impossível que a Polaris mantivesse a mesma posição no céu, ano após ano. Em um esforço desesperado para manter viva a teoria heliocêntrica, os especialistas modernos afirmam que a Polaris na verdade se move, mas o faz de forma inversa. Dizem que há milhões de anos havia outra estrela polar diferente que, daqui a milhões de anos, Polaris terá se movido e haverá outra nova estrela polar. No entanto, nunca forneceram nenhuma prova que possa respaldar essa teoria ridícula. 10. Se a Terra estivesse se movendo a essas velocidades pelo espaço, a fotografia noturna de longa exposição ou os chamados star trails não mostrariam as estrelas, realizando círculos perfeitos ao redor de Polaris, mas sim linhas irregulares. Isso é mais uma prova de que são as estrelas que se movem ao redor de uma Terra estacionária. 11. O pêndulo de Foucault pretende demonstrar que a Terra é uma esfera em rotação. No entanto, todos os experimentos demonstraram que esse pêndulo se comportava de maneira totalmente esperada, às vezes apresentando até movimentos opostos ao que se esperaria se existisse a suposta rotação terrestre. 12. O famoso efeito de Coriolis faz com que, se dispararmos um projétil em uma direção, o projétil se desvie para um lado devido às rotações da Terra. No entanto, os atiradores nunca levam em conta esse tal efeito ao disparar, e ainda assim acertam seus alvos sem problemas. McLaren, instrutor do sistema de mísseis Sparrow da Marinha dos Estados Unidos, revelou em várias entrevistas que o efeito Coriolis provocado pela suposta rotação da Terra não é levado em conta no uso dos mísseis Sparrow. Isso prova que o efeito Coriolis associado à suposta rotação da Terra é inexistente, pois, se existisse, essas missões ou qualquer outro projétil jamais alcançariam seu objetivo. 13. Dizem que esse efeito Coriolis é o responsável pelo fato de, no hemisfério norte, a água nos lavatórios e os banheiros girarem em uma direção, enquanto no hemisfério sul gira na direção contrária. No entanto, na realidade, a água gira nas duas possibilidades, tanto no hemisfério norte quanto no sul. A direção da água depende apenas da forma do lavatório ou banheiro, e do ângulo de entrada da água, não desse suposto efeito Coriolis. 14. Samuel Robotham realizou um experimento na Inglaterra em que fixava firmemente um canhão no chão,
apontando verticalmente o canhão para cima. O projétil subiu verticalmente por 14 segundos, e levou mais 14 segundos para cair ao chão, totalizando 28 segundos no ar. Se a Terra estivesse girando a 1000 milhas por hora na Inglaterra, o projétil teria caído a 8 milhas a oeste do canhão, o que não aconteceu em nenhum dos vários experimentos. O projétil caiu todas as vezes a uma distância de não mais de 1 metro do canhão, em alguns casos até voltando a entrar no canhão. Isso prova que não há nenhum efeito Coriolis associado à suposta rotação da Terra. 15. Depois que todos esses experimentos para detectar o suposto movimento da Terra falharam, os defensores do heliocentrismo, em vez de admitir que sua teoria está completamente errada, decidiram inventar outra explicação para tentar justificar por que não sentimos o movimento da Terra. Dizem que, graças à gravidade, toda a atmosfera está sendo arrastada em perfeita sincronia junto com a Terra, de modo que não podemos perceber nenhum movimento. Acreditam que a Terra e a atmosfera estão girando de maneira perfeitamente sincronizada a 1.600 km por hora no Equador, enquanto nos Estados Unidos ou na Europa, a velocidade é menor. Na Espanha, sendo a velocidade de rotação de cerca de 1.200 km por hora. Dizem que essa velocidade de rotação vai diminuindo gradualmente até chegar a 0 km por hora nos polos. Isso significa que, teoricamente, a gravidade faz com que a atmosfera se adapte magicamente à rotação da Terra, indo de 1.600 km por hora no Equador, a 0 km por hora nos polos. No entanto, não apresentam nenhuma prova para demonstrar a existência desse fenômeno fantasioso. Se fosse verdade que a atmosfera estivesse girando junto com a Terra, uma bala de canhão disparada na direção da rotação terrestre deveria cair muito mais longe do que uma bala disparada na direção oposta à rotação. No entanto, na realidade, a bala percorrerá a mesma distância, independentemente da direção em que for disparada. William Carpenter, em seu livro, Only 100 Proofs That the Earth is Not a Globe, escreveu: é evidente que se um projétil for disparado de um corpo em movimento na direção oposta a este movimento, ele percorrerá menos distância do que se o projétil for disparado na direção em que o corpo está se movendo. Se a Terra estivesse se movendo a uma taxa de 19 milhas por segundo de oeste para leste, a diferença seria muito notável se o projétil fosse disparado na direção oposta. Mas, como na realidade não há diferença alguma, seja qual for a direção em que o projétil é disparado, temos uma prova contundente de que os supostos movimentos da Terra são pura fantasia. 16. Mais evidências semelhantes podem ser encontradas no comportamento de aviões, helicópteros e balões. Se a Terra estivesse girando a mais de 1.000 km por hora, não haveria necessidade de voar entre dois países que estivessem na mesma latitude. O avião, helicóptero ou balão simplesmente poderia subir e esperar que a rotação terrestre colocasse o país desejado abaixo deles. Novamente, para explicar por que isso não acontece, eles recorrem à mágica da gravidade, que faz com que a atmosfera seja arrastada pela rotação da Terra. No entanto, assim como com os canhões, isso só funciona de forma vertical, mas os voos em qualquer outra direção ficam sem explicação. 17. Se a Terra estivesse girando, haveria uma grande diferença nos tempos de voo, dependendo se o avião voasse na mesma direção da rotação terrestre, ou na direção oposta. Gabriel Henriette, em seu livro, Revendorf, escreveu: se os voos tivessem existido na época de Copérnico, não há dúvida de que ele teria percebido muito rapidamente que suas suposições sobre a rotação da Terra estavam completamente erradas. Considerando a relação entre a velocidade de uma aeronave e a velocidade de rotação terrestre, a velocidade de rotação aumentaria ou diminuiria a distância percorrida pela aeronave, dependendo se ela voasse a favor ou contra a rotação terrestre. Portanto, se a Terra supostamente estivesse girando a 1.600 km por hora no Equador, e um avião voasse nessa mesma direção apenas 800 km por hora, é óbvio que sua destinação estaria mais longe a cada minuto. Por outro lado,
Se o voo fosse na direção oposta à rotação, uma distância de 2.400 km seria percorrida em 1 hora, já que a velocidade de rotação seria adicionada à do avião. Um avião voando na direção da rotação a 1.600 km por hora não percorreria nenhuma distância, ele ficaria suspenso no ar sobre o local de partida, pois ambas as velocidades seriam iguais. No entanto, a realidade é que os tempos de voo e as distâncias percorridas são iguais, independentemente da direção do voo, o que prova que a suposta rotação da Terra é inexistente. 18. Se a atmosfera terrestre estivesse girando, isso significaria que, à medida que subimos em altitude, a atmosfera teria que girar cada vez mais rápido para manter exatamente a mesma velocidade de rotação da superfície terrestre. Isso necessariamente implicaria a existência de um ponto em que se passa repentinamente da camada mais alta e mais rápida da atmosfera para o vácuo imóvel do espaço exterior. Até agora, nenhuma agência espacial ou astronauta jamais mencionou a existência desse ponto divisor entre a atmosfera e o espaço exterior. Nem qualquer câmera acoplada aos foguetes que supostamente saem para o espaço exterior já mostrou o momento em que se sai da atmosfera e se entra no vácuo espacial. A ausência e omissão desse fenômeno colocam seriamente em dúvida a existência tanto do espaço exterior, quanto da própria rotação terrestre. 19. A impossibilidade da rotação atmosférica e terrestre também pode ser comprovada observando o comportamento das nuvens. Muitas vezes, vemos várias camadas de nuvens movendo-se em direções e velocidades diferentes entre si, além de nuvens viajando na direção oposta à suposta rotação terrestre. 20. Francis Bacon, pai do empirismo filosófico e científico moderno, que delineou as regras do método científico, disse: investiguemos o movimento de rotação, tão promovido pelos astrônomos atuais, o qual os antigos atribuíam ao céu, mas Copérnico e seus seguidores à Terra. Perguntemo-nos se podemos encontrar esse movimento no mundo real, ou se não passa de uma teoria fabricada para dar uma explicação alternativa à realidade. Usando a razão, veremos que o que os astrônomos modernos ensinam nas escolas é a pura ficção, e que sua preferência é atentar contra a razão e se inclinar para o obscuro. Tycho Brahe, considerado um dos maiores astrônomos da história, disse: apesar da massa da Terra, tão pouco apropriada para mover-se em todos os aspectos, não poderia, da maneira que propõe, nem mover-se como os demais corpos celestes, mesmo se pudessem deixar de lado o claro testemunho das Sagradas Escrituras, estariam indo contra as leis da física. David Orlost Scott, em seu livro Terra Afirmada, escreveu: o modelo do universo ensinado pelos astrônomos modernos é baseado puramente em uma teoria para o qual não podem fornecer uma única prova. Eles estão envolvidos em uma conspiração de silêncio, declinando qualquer objeção que possa ser feita à sua teoria. Que direito têm os astrônomos modernos de apresentar essas teorias como fatos, quando os próprios autores dessas teorias as apresentaram apenas como possibilidades? Todas essas rotações e órbitas vão contra o que dizem as Sagradas Escrituras, que a Terra jamais poderá mover-se. Salmos 104:5. Que confiança podemos ter naqueles que deliberadamente negam a evidência direta que seus próprios sentidos lhe proporcionam, ao falar de rotações aparentes da Terra, para as quais não podem fornecer nenhum tipo de prova? Lady Blount, em seu livro Romances of Science, escreveu: esperam que acreditemos que a Terra e os oceanos juntos formam um globo voador, mas não podem produzir uma única prova ou evidência para essa ideia absurda. Embora a teoria da Terra esférica em rotação tenha sido inicialmente proposta por seus fundadores como uma mera suposição, agora é apresentada como uma verdade inquestionável. O Dr. Robert Woodhouse, catedrático de astronomia na Universidade de Cambridge, escreveu o seguinte em Theaetus: os defensores da Terra estacionária, posicionada no centro do universo, podem explicar os fenômenos celestiais com a mesma precisão que nós, e adicionalmente têm a evidência que lhes é proporcionada pelos seus próprios sentidos, as provas e as Sagradas Escrituras, algo que nós não temos.
Não é surpreendente, portanto, que mantenham a superioridade de seu modelo, por mais perfeita que pareça nossa teoria e por mais satisfatória que pareça a hipótese newtoniana. Ao explicar os fenômenos celestiais, não nos resta mais do que admitir que, se nossas premissas e provas fossem questionadas, a astronomia moderna não poderia oferecer uma única prova de sua validade. Marshall Holt, em seu livro De Modern Universe After Copernicus, escreveu: na realidade, o Sol, a Lua e as estrelas estão fazendo precisamente o que todo mundo ao longo da história os viu fazer. Não acreditamos no que vemos com nossos próprios olhos, porque nos ensinaram um falso sistema que requer que acreditemos no que nunca foi confirmado pela observação e experimentação. A seguir, irei provar para vocês que o Sol não se encontra a milhares de quilômetros de nós, como afirma a falsa ciência, e muito menos possui o tamanho que oficialmente foi determinado em todos os livros didáticos e sistemas educacionais de todo o mundo. Desde o século XVI, quando surgiu a teoria heliocêntrica de Copérnico, até os dias de hoje, as autoridades nos dizem que o Sol está no centro, e que é a Terra que orbita ao redor dessa suposta estrela. Além disso, nos dizem que o Sol está a uma distância de 150 milhões de milhas, e tem um diâmetro de 1.392.000 milhas. No entanto, o que observamos é que o Sol é muito pequeno, em comparação com a Terra, e que também se move acima de nós. E sem dúvidas é muito fácil refutar tais informações sobre esta questão. Então iremos analisar uma série de imagens e gravações para tirar nossas próprias conclusões. Observem esse vídeo. De uma câmera acoplada em balão a grande altitude, podemos observar algumas características que seria impossível se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros. Esse reflexo logo abaixo do Sol na superfície da Terra, só é possível se o Sol estiver diretamente acima dessa mancha de luz. A mancha solar só pode aparecer diretamente abaixo do Sol, no ponto que vimos no vídeo, se o Sol estiver próximo. Se estivesse a 150 milhões de quilômetros, a mancha de luz estaria do outro lado da Terra. Vamos ver outra gravação de uma câmera acoplada a um balão a grande altitude. Desta vez é uma câmera GoPro, por isso o horizonte está mudando de forma, e observamos as mesmas aparências que na gravação anterior. A mancha solar, essa mancha de luz emitindo esse reflexo logo abaixo do Sol, que não aparece em nenhuma outra parte da superfície que está sendo gravada. Isso significa que o Sol está diretamente acima desse reflexo, dessa mancha de luz, e não atrás da Terra, a 150 milhões de quilômetros. O comportamento do Sol na gravação, o movimento do Sol em relação à câmera, mudaria muito dependendo se o Sol estivesse a 150 milhões de milhas ou se estivesse diretamente acima da mancha de luz, como vemos aqui. Se o Sol estivesse longe, não poderia manter sua posição em relação à mancha solar. O que vemos na realidade é que o Sol mantém a sua posição em relação à superfície terrestre e à mancha de luz. E portanto, sugere um Sol próximo,
como podemos ver aqui, e não um Sol distante a 150 milhões de quilômetros. Outras ocorrências interessantes que apresentam sérios problemas para o modelo heliocêntrico são os raios crepusculares. Os raios crepusculares são raios de luz solar que fluem através de aberturas nas nuvens e irradiam de um ponto único no céu, e este ponto onde convergem os raios seria o Sol. Se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros, os raios solares entrariam de forma paralela, e nunca de forma crepuscular. Outra coisa que é importante entendermos é o pôr do Sol. No pôr do Sol, parece que o Sol está descendo no horizonte, quando na realidade, o que está fazendo é se afastar da nossa posição, acima de nós. Isso se explica pela simples perspectiva. Se observarmos esta imagem, veremos que devido à perspectiva, parece que as linhas convergem em um ponto no horizonte. Mas na verdade, são linhas paralelas. Da mesma forma, no pôr do Sol, parece que o Sol está descendo, mas na realidade o que está fazendo é se afastar de nós. Agora, como ocorre o dia, e a noite, e as estações do ano no modelo da Terra plana, é algo que muitas pessoas se perguntam. Vamos usar o mapa de Gleason, que é basicamente o mapa da Terra plana, que é cientificamente mais próximo do correto na prática. Este mapa é o logotipo das Nações Unidas, o que é muito suspeito. É exatamente o mesmo mapa, o que demonstra que a elite sabe como é o mundo realmente. O Sol circula acima da Terra a cada 24 horas. Completa uma volta, e muda de trópico a trópico a cada 6 meses. O que produz as estações do ano, dependendo de onde o Sol se encontra. Assim, em 21 de dezembro, o Sol se move ao redor do Trópico de Capricórnio, e em 23 de dezembro, o Sol começa novamente sua viagem para o norte. Portanto, em 21 de junho, no solstício de verão, o Sol estará circulando acima do Trópico de Câncer. É neste momento que podem ser vistas 24 horas seguidas de luz no Círculo Ártico, ou seja, o Sol não se põe durante 24 horas ou mais. Enfim, creio que é bastante fácil de compreender porque existe o dia e a noite neste modelo. O Sol não ilumina a totalidade da Terra, e como as estações do ano ocorrem dependendo de qual trópico o Sol está circulando. Este modelo, além disso, é muito mais intuitivo e condizente com o que observamos com nossos próprios olhos. Ao contrário do modelo heliocêntrico Copérnico-Newtoniano, que requer uma enorme fé para acreditar nessas distâncias e tamanhos ridículos que nos querem fazer acreditar. Portanto, olhamos para o céu e voltamos a confiar no que vemos com nossos próprios olhos. Saiamos da Matrix que esta elite criou através dessas teorias pseudocientíficas modernas. El Sol es 1,5 millones de kilómetros. Sí, señor. El Sol es casi 110 veces más grande que la Tierra. Ellos dicen, no, el Sol tiene un tamaño de 48 kilómetros. Y está aquí, a 5.000 kilómetros de altura. Pero, profe, entonces el Sol va dando vueltas.
los terraplanistas, ok. este grupo de... Sí, los que creen que la Tierra es plana. Es decir, violan todos los conocimientos astronómicos. Me, the fact that there's a rise of flat earthers is evidence of two things. Okay. One, we live in a country that protects free speech. That's actually kind of awesome. And two, we live in a country with a failed educational system. That one hurt. Durante estes últimos anos, os meios de comunicação têm falado sobre este assunto, e vários astrofísicos tentaram refutar a teoria terraplanista. Hay miles que creen en lo que llaman terraplanismo, la teoría de que la Tierra es plana, no esférica y además no se mueve. Esas ideas los han colocado en el polo opuesto a los astrónomos. La influencia de ese grupo está creciendo y está dañando nuestra juventud. Dañándolos con video e información en el internet que Somoza dice contradice la redonda realidad. Entrevistamos a José Massa, astrónomo y académico de la Universidad de Chile, que le explicará a los terraplanistas por qué están equivocados. Difícil conceptualizarlo, pero después de Pitágoras, de Aristóteles, de Eratóstenes, de Aristarco, después de todo el conocimiento, la verdad es que dudar la esfericidad de la Tierra, yo lo encuentro que uno tiene que estar realmente perdido para eso. O conhecido ator e astrofísico Neil deGrasse Tyson tentou demonstrar a esfericidade da Terra neste vídeo mostrado há alguns anos. So tell me, Neil, is the Earth flat? We have video from space of the rotating spherical Earth. The Earth is round. Perceba que para esse ator, há fotos da Terra no espaço. Então ele acredita que o homem foi à Lua, mas também acredita que a Terra tem formato de pera. Ou ele mente, ou a NASA mente. Nesse caso, você pode decidir. O astrônomo e astrofísico José Massa também mencionou fotos do espaço como prova de que a Terra é esférica. Que cree a pie juntilla que la Tierra es plana y que todas las teorías que usted plantea, léase toda la bibliografía histórica, no es más que una conspiración. Claro, y uno le muestra fotos de la Tierra, no, es que esas fotos están trucadas. Fotos de la Tierra, no, es que esas fotos están trucadas. Segundo ele, as imagens da NASA mostram que a Terra é esférica, mas já foi demonstrado muitas vezes que essas imagens espaciais não são fotografias reais, mas sim edições feitas por computador. O segundo argumento apresentado por Neil deGrasse Tyson deixa bastante a desejar. There are people who think Earth is flat, Right. but recognize that the moon is round. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and the sun are all spheres, but Earth is flat. That's not, something doesn't square. Something doesn't there. jive, right? Okay? O astrônomo José Massa também utilizou esse argumento. Y dicen que el sistema solar, todos los planetas son esféricos, salvo la Tierra que es plana. Entonces, ¿cómo? No, así es. El sistema solar de ellos, la Luna es esférica, Marte es esférico, Venus es esférico, pero la Tierra es plana. Em primeiro lugar, os terraplanistas não dizem que os planetas são esféricos. As observações com câmeras e telescópios indicam que as estrelas, e o que chamam de planetas, na realidade são praticamente iguais. O que vemos são luzes ou energias que mudam rapidamente de forma e de cor.
telescopios son redondos. Embora algumas dessas luminárias sejam redondas, isso não significa que sejam esferas. Por exemplo, ao olharmos para a face de uma moeda, vemos que é redonda, mas não esférica. Da mesma forma, ao vermos apenas uma face dessas luminárias, não podemos determinar a forma que tem em sua totalidade. Em segundo lugar, mesmo supondo que as luminárias fossem esferas, isso não significa que a Terra também tenha que ser uma esfera. Isso é simplesmente uma falácia lógica e um grande erro de raciocínio. Se as bolas de bilhar são esféricas, não significa que a mesa também tenha que ser. It wasn't until Francis Bacon, Galileo, 1600s, where the idea that if you're going to say something and you think what you're saying is true, then no matter how obvious you think it is that it's true, you should still test it. Gotcha. There could be something fooling you in one way or another. Aqui, Tyson diz que temos que testar nossas crenças, e isso é precisamente o que fazemos: testar as teorias oficiais que nos ensinaram desde pequenos. So, if you want to say Earth is flat, then, for example, lunar eclipses. If you see the shape of Earth's shadow on the moon, it is always round. Always round. If Earth were flat, sometimes you get like a flat shadow. Right. And we've never seen a flat shadow. Right. Aqui parte de uma suposição que nunca foi comprovada, que há de acreditar que a Terra é a causa da sombra que vemos nos eclipses. Tudo que vemos é que a Lua escurece durante um breve período de tempo, algo que pode ser causado por diversos motivos. Muitos astrônomos e civilizações antigas têm defendido a existência de corpos celestes não luminosos que seriam a causa direta dos eclipses. Seja qual for a causa real, o que ainda não temos hoje é uma gravação real que mostre esse fenômeno do espaço, algo que sem dúvida provaria a teoria de que os eclipses são causados pela sombra da Terra esférica. There's a famous experiment conducted by Eratosthenes. How can we use this observation to see if Earth's surface is curved? We needed another well. Turns out we can't see the bottom of both wells at the same time. What might explain this? Well, there are two possible explanations. First, we could have a flat Earth with a sun that's small and close by, so that the light hits the second well at an angle. Or second, we could have a curved Earth with a sun that's big and far away, so that all the light comes in parallel, but only one well at a time is lit all the way to the bottom. Turns out with just two wells, there's enough wiggle room for both explanations to fit our observations. Ao mencionar o experimento de Eratóstenes, ele reconhece que pode ser explicado em uma Terra plana se o Sol estivesse muito perto, embora o astrônomo José Massa não goste da ideia de um Sol próximo. El Sol tiene un tamaño de casi 1,5 millones de kilómetros. El Sol es 1,5 millones de kilómetros. Sí, señor. El Sol es casi 110 veces más grande que la Tierra. Ellos dicen, no, el Sol tiene un tamaño de 48 kilómetros. Cha. Y está aquí, a 5.000 kilómetros de altura. Pero, profe, entonces el Sol va dando vueltas. Los terraplanistas, este grupo de... Sí, los que creen que la Tierra es plana. Es decir, violan todos los conocimientos astronómicos. A realidade é que os raios crepusculares e as câmeras em grande altitude nos mostram que o Sol está realmente muito mais perto do que nos contaram. So one last thing, which should be obvious, if you pay attention and think about it. If you send a ship straight to the horizon, eventually it begins to disappear until it's no longer visible beyond your horizon. Right. And you should ask yourself, what kind of surface would produce that result? Lo primero que desaparece del barco es el casco. Y lo último que desaparece son la punta de las velas. Eran barcos a vela. Si la Tierra fuera plana, el barco se iría viendo más chico, más chico, más chico y desaparecería el barco entero. O típico argumento do barco no horizonte é explicado pela simples perspectiva. Quanto mais distante está um objeto, menor ele parece da nossa posição. No entanto, se dermos zoom no barco,
voltaremos a vê-lo praticamente por completo. É preciso ter em conta que as condições climáticas e a maré também afetam a visibilidade de um objeto à distância. For me, the fact that there's a rise of flat earthers is evidence of two things. Okay. One, we live in a country that protects free speech. That's actually kind of awesome. And two, we live in a country with a failed educational system. That one hurt. Perceba que ele fala como se questionar algo mal contado fosse sinal de estupidez, enquanto concordar com quem posto é sinal de inteligência. É por isso que a educação, em geral, é um sinal não de inteligência, mas de doutrinação. Ele diz que o crescimento da Terra plana é um sinal do fracasso educacional, mas na realidade é exatamente ao contrário. Fomos doutrinados com teorias falsas, e agora estamos detonando toda essa programação que usaram em nós, durante todo esse tempo. A verdade é que não existe mais nada que esses astrofísicos, ou a própria ciência possa fazer para refutar o que já se tornou irrefutável. Como vimos, nem o uso dos argumentos já ultrapassados são capazes de convencer os que já despertaram para a verdadeira cosmologia, que inevitavelmente aponta para uma Terra plana e estacionária. E para aqueles que se perguntam qual seria o motivo para esconderem o verdadeiro formato da Terra, observem com muita atenção este último segmento. Muita gente se pergunta por que a grande elite mente para nós, sobre a verdadeira cosmologia, e o que ganham com tudo isso. Primeiro, o que devemos entender é que não estamos falando apenas sobre a forma da Terra, mas este tópico também cobre outras questões de grande importância, como o funcionamento do céu, do Sol, da Lua e das estrelas, nossa posição no universo, a origem da vida, e a existência de Deus. Os mistérios sempre acompanharam os seres humanos ao longo da história, mas durante os últimos 500 anos, uma elite mundial que governa nas sombras, fez todo o possível para suprimir a nossa capacidade de encontrar a resposta a estas questões, e fizeram de uma forma muito eficaz, usando incessantemente a repetição de certas questões, empregando essas teorias para nós repetidamente desde quando éramos crianças. Através do sistema educacional e da mídia. Davi World Scott, em seu livro Reafirmar, escreveu que através dos livros de geografia, ensinam às crianças que a Terra é um globo gigante girando em torno do Sol, quando ainda são muito pequenas para entender corretamente o significado de tais coisas. A história é repetida continuamente ano após ano, até que atinjam a maturidade, momento em que estão tão distraídos com outras questões, que não se importam se o que lhes foi ensinado é verdadeiro ou não. E como não costumam ver ninguém contradizer tais ensinamentos, acabam assumindo que são verdadeiros, e aceitam uma teoria que, se a tivessem conhecido aos 18 anos, teriam rejeitado categoricamente. As consequências de um ensino deficiente são muito mais desastrosas do que se possa imaginar, especialmente em uma sociedade ignorante e libertina como a nossa. O intelecto enfraquece, e a consciência se atrofia. As antigas civilizações, a Bíblia, os experimentos científicos e nossos próprios sentidos indicam que vivemos em um plano imóvel situado no centro do universo, com o Sol, a Lua e as estrelas girando ao nosso redor no firmamento. Sob essa cosmovisão, a Terra é um sistema fechado do qual é fisicamente impossível sair. E portanto, nosso mundo é o único com características físicas que existe. Isso evidentemente confere grande importância à Terra, aos seus habitantes, especialmente a nós humanos,
os seres mais inteligentes que aqui habitam. Por outro lado, a grande elite maçônica vem há 500 anos doutrinando o mundo com uma cosmovisão muito diferente. Eles transformaram a Terra em um globo giratório que orbita ao redor do Sol, perdido no espaço exterior junto com milhões de outros planetas criados a partir de um Big Bang, que surgiu do nada e sem motivo algum. A Terra, portanto, se torna insignificante, e o ser humano se torna um simples acidente evolutivo sem propósito algum, e condenado a perecer irremediavelmente junto com todo o universo, sem que nada tenha importado. Nessa cosmovisão nihilista, materialista e ateísta, a existência do Criador se torna altamente improvável. O heliocentrismo, a evolução e o Big Bang oferecem uma versão da realidade totalmente oposta à descrita na Bíblia. Ao acreditarmos nessas teorias, o capítulo do Gênesis deixa de fazer sentido e até os cristãos o interpretam como algo metafórico quando na realidade é literalmente verdadeiro. Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso significa que o céu e as luminárias são um testemunho direto da existência de Deus. Basta puxar um zoom em uma estrela, para ver que ela é realmente um ser luminoso na abóbada celeste, e não um sol a trilhões de quilômetros de distância, como a NASA quer nos fazer acreditar. O verdadeiro modelo da Terra, e tudo que isso implica, é uma prova direta e observável de que nessa questão, a Bíblia está sendo literalmente verdadeira, e portanto, que o Criador existe. Por isso que nos enganaram nos últimos 500 anos para ocultar a existência do Criador. E por que será que querem nos ocultar a existência do Criador? Para entender a resposta a essa pergunta, precisamos conhecer o que pensam essas pessoas que governam nas sombras e ver como agem. Ao examinar a origem de todas essas teorias científicas modernas, encontramos um padrão. Vemos que os autores de todas elas estavam relacionados de alguma forma com a maçonaria, uma sociedade secreta que tem suas origens nas antigas religiões ocultistas de mistérios da antiga Babilônia, Egito e Suméria. A teoria heliocêntrica surgiu nas mãos de Copérnico em 1543, coincidentemente quando a maçonaria estava se expandindo pelo mundo, e seus membros começaram a ocupar cargos de poder nas instituições mais importantes. Copérnico foi financiado e apoiado pela corrupta Igreja Católica e pela maçonaria. Em pouco tempo suas teorias foram implementadas em escolas de todo o mundo. O mesmo ocorreu em 1687, com a teoria da gravidade de Newton, que era um ávido praticante da alquimia e membro da maçonaria. Em 1859, outro maçom chamado Charles Darwin fez o mesmo, com a teoria da evolução, e um século depois, um jesuíta, amigo do plagiado Albert Einstein, introduziu a teoria do Big Bang. Vemos, portanto, que a maçonaria esteve por trás da aparição e futura implementação social de todas essas teorias. Hoje em dia, podemos ver muitas pessoas famosas fazendo símbolos Illuminati e simbologia maçônica nos meios de comunicação, demonstrando assim quem realmente governa por detrás das sombras, e quem controla todas as instituições importantes. Evidentemente, a NASA, sendo uma agência governamental, não poderia estar fora da influência maçônica. Entre seus membros estão James Edwin Webb, que foi administrador da NASA de 1961 a 1968, Kenneth S. Klincknecht, gerente dos módulos de comando e serviço do programa Apollo, Edgar Mitchell, membro da Ordem de Molay, que supostamente foi à Lua na missão Apollo 14, James Irving, da missão Apollo 15, membros da loja de Terron número 104 no Colorado, Fred Heise da missão Apollo 13, John Glenn, da missão Mercury 6, Edwin Aldrin Jr., Gordon Cooper Jr., Dwight Lyde Walters, Thomas Stafford, Paul Waits, Gus Grissom e Buzz Aldrin, que pode ser visto ao lado de Luther Smith, grande comandante supremo maçônico, segurando a bandeira maçônica do Conselho Supremo da Jurisdição do Sul. A maçonaria, ou os Illuminatis, que são derivados destas ordens maçônicas que surgiu no século XVIII,
controlam basicamente todo o mundo do entretenimento, o sistema educacional, a política, os bancos, etc. Anton LaVey, maçom de grau 33, fundador da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica, escreveu em seu livro Santos e os Diabos, o seguinte: o ritual satânico é uma mistura de elementos gnósticos, cabalísticos, herméticos e maçônicos. As ordens maçônicas incluíram em suas fileiras os homens mais influentes da maioria dos governos do mundo. Para termos uma ideia do que esses indivíduos acreditam, vamos ver o que escreveram as pessoas mais influentes da filosofia maçônica Illuminati. Albert Pike, maçom de grau 33 e líder do rito escocês da maçonaria, em seu livro Morals and Dogma, considerado um dos pilares da filosofia maçônica moderna, escreveu o seguinte: a religião maçônica deve ser mantida na pureza da doutrina luciferiana por todos nós, os iniciados de grau alto. Se Lúcifer não fosse Deus, caluniaria Adonai, o Deus dos cristãos, cujas obras provam o ódio, a crueldade e a barbarie contra o homem e repulsa a ciência. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus. Então a lei eterna é que não há luz sem sombra, beleza sem feiura, branco sem negro. A religião filosófica pura e verdadeira é a crença em Lúcifer, da qual é igual a Adonai. Mas Lúcifer, o Deus da luz e do bem, luta pela humanidade contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Aqui, Pike nos revela a chave da filosofia maçônica Illuminati, que acreditam que Satanás é o salvador da humanidade, que queria oferecer a Adão e Eva o conhecimento divino que a fruta proibida do Jardim do Éden lhes concedia. Segundo eles, Deus é um ser maligno e egoísta que quer guardar seu conhecimento apenas para si. Para eles, Lúcifer é o verdadeiro Deus e salvador da humanidade. Helena Blavatsky, escritora ocultista e teosofista, também considerada um dos pilares da filosofia maçônica moderna, escreveu em seu livro A Doutrina Secreta o seguinte: uma vez que se pare de ver a Satanás da maneira supersticiosa, dogmática e antifilosófica como a igreja o vê, então ele se torna a grandiosa imagem de alguém que fez do homem terrestre um homem divino, que deu ao homem a lei do espírito da vida e o libertou dos pecados da ignorância e, portanto, da morte. Aqui, Blavatsky nos reafirma a crença deles de que Lúcifer é de alguma forma o Salvador, o grande libertador da humanidade. Outro pilar da filosofia maçônica Illuminati é Manley Palmer Hall, autor ocultista e maçom de grau 33 do rito escocês. Em seu livro The Lost Case of Freemasonry, escreveu o seguinte: quando o maçom aprende que a chave do guerreiro é a correta aplicação da dinâmica do poder vivo, então ele aprendeu o mistério divino. A energia fervente de Lúcifer está em suas mãos, e antes de poder avançar, deve provar que pode aplicar corretamente essa energia. Vemos, portanto, que a filosofia ou religião seguida pela elite é claramente o satanismo e o culto a Lúcifer. Não é de surpreender, portanto, que nos últimos séculos tenham nos doutrinado com teorias e crenças projetadas para eliminar o Criador de nossas vidas. Através do sistema educacional, dos meios de comunicação e de agências governamentais como a NASA, eles têm completado com sucesso sua programação mental. No entanto, há cada vez mais pessoas despertando para esse grande engano, recuperando assim sua parte espiritual que foi arrancada no passado, e deixando para trás a Matrix que a elite criou para nós. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. There's no place to go. There's no place to throw your trash.
Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.